Olha, poucas perguntas mexem tanto com a gente quanto esta. Afinal, o que acontece depois da morte? Hoje, a gente vai mergulhar no que alguns importantes textos e sermões cristãos têm a dizer sobre a certeza da fé diante dessa questão tão definitiva. Pois é, essa é uma pergunta que a humanidade se faz, né, desde sempre. Hoje vamos dar uma olhada nas respostas que são apresentadas dentro da teologia cristã, com base em algumas fontes bem conhecidas. É interessante ver como as fontes que a gente analisou colocam a morte como um inimigo em comum, algo que todo mundo, sem exceção, vai enfrentar. E é justamente por isso que a pergunta sobre o que vem depois se torna tão importante. Vamos então entender melhor essa jornada. Para a gente conseguir organizar as ideias, nosso papo vai ser dividido em 5 partes. A gente começa com a experiência humana de lidar com a morte, passa pelo conceito de salvação e de certeza, até chegar no que aconteceria imediatamente após a morte e, por fim, na promessa da eternidade. Bom, antes de pular para as respostas da fé, é super importante entender primeiro a parte psicológica, sabe? Como é o processo de encarar o fim da vida. Tem uma psiquiatra muito famosa, a Elizabeth Kubler-Ross, que estudou isso a fundo. E ela percebeu que muita gente passa por 5 estágios bem definidos quando descobre que tem uma doença terminal. É um caminho que vai da negação e da raiva até finalmente uma espécie de aceitação. Isso nos ajuda a ter um mapa desse processo emocional tão complexo. Então, diante dessa certeza da morte, qual é a resposta que as fontes apresentam? Bom, o conceito central é o de salvação. Mas o que isso quer dizer na prática? Olha que interessante. A salvação é apresentada não como algo que a gente conquista, sabe? Tipo um prêmio por mérito. A ideia é que seria uma intervenção de Deus, uma transformação que tira a pessoa de um estado de separação e garante a ela a vida eterna. É descrito como um presente. E como essa transformação aconteceria? Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, uma das fontes que analisamos, existem 2 elementos que são essenciais aqui. O primeiro é o arrependimento e o segundo é a fé em Jesus Cristo. Ok, mas dá para ter certeza disso? Certeza mesmo, absoluta, de que está salvo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a natureza dessa convicção. E aqui tem um ponto que é fundamental, uma diferença muito importante que as fontes fazem. A ideia é que essa certeza não vem de um sentimento, porque, emoção vai e vem, um dia a gente está bem, no outro não. A base seria outra, a fé, que é descrita como uma convicção firme nas promessas de Deus. E esse versículo aqui, de 1 João, é tipo a base de tudo isso. Ele não fala em achar ou sentir, ele usa a palavra saberdes. A certeza é apresentada como um fato, algo que se pode conhecer pela fé no que está escrito. O pastor Ociel Gomes, por exemplo, aponta alguns pilares que sustentam essa convicção. E não é só uma coisa interna, de acreditar. Envolve também atitudes práticas, que todo mundo vê, como o amor ao próximo e a vontade de estar em comunidade. Beleza. Tendo essa base, a gente chega na pergunta que não quer calar. O que acontece exatamente no momento da morte, segundo essas fontes? Para explicar a vida, um artigo do biblia.com.br usa uma espécie de equação, bem simples, que vem lá de Gênesis. Basicamente, o corpo, que é o pó da terra, mais o fôlego de vida que vem de Deus, resulta na alma vivente, ou seja, num ser vivo. E, logicamente, a morte seria a equação inversa. Quando o fôlego de vida é retirado, o corpo volta a ser pó e aquela alma vivente deixa de ser. O processo é revertido. É aqui que as coisas ficam interessantes, porque surge uma pergunta onde as próprias fontes que a gente analisou têm interpretações diferentes. Logo depois de morrer, a alma fica consciente ou ela entra em um estado de sono? Então, de um lado, a gente tem a visão de que a morte é como um sono. A alma ficaria ali inconsciente, esperando a ressurreição. Essa visão se baseia em passagens que falam que os mortos nada sabem. Por outro lado, tem a interpretação de que, para quem crê, a passagem é imediata. A pessoa morre, já está, de forma consciente, com Cristo, baseada na promessa feita na cruz. Mas olha só, apesar dessa diferença sobre o que acontece logo depois da morte, todas as fontes concordam num ponto: o que vem no futuro. Todas apontam para a ressurreição e a promessa da eternidade. Elas falam de um grande evento final, um momento que vai mudar tudo, com a volta de Cristo, a ressurreição de quem já morreu e a transformação de quem ainda estiver vivo. A ideia é que o que é mortal se tornará imortal. E, por fim, todos passarão pelo juízo final. E a promessa que fecha todo esse ciclo é,
é poderosa. É a promessa de um novo começo, um lugar onde o sofrimento, a dor, a tristeza e a própria morte simplesmente não existem mais. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar um pouco. Se a perspectiva é de um futuro eterno, como isso muda, ou deveria mudar, a forma como se vive o hoje, o agora? É uma reflexão e tanto para fechar nossa análise.